Clemente de Roma é tido como terceiro bispo, né, de Roma, erroneamente tido, né, porque ele foi fazia parte dos colégios dos presbíteros, que eram os bispos de Roma. Ele escreve aos Coríntios e ele vai mostrar qual que realmente era a função de um apóstolo. Ele fala da função dos apóstolos, e nisso a gente pode entender a obra de Pedro e de Paulo em Roma. Carta de Clemente de Roma aos Coríntios, capítulo 42, verso 3. E assim os apóstolos, tendo recebido suas ordens, estando plenamente convencidos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e assegurados da palavra de Deus, partiram confiando no Espírito Santo para pregar as boas novas de que o reino de Deus estava prestes a chegar. Pregaram no interior, nas cidades, e nomearam os primeiros convertidos, depois de testá-los pelo Espírito Santo, para que fossem os bispos e diáconos dos futuros crentes. Aqui está falando de uma forma geral, todos os apóstolos, o que eles fizeram? Eles pregaram o Evangelho, eles fundaram as igrejas, e eles levantaram a liderança dessas igrejas. Eles levantaram aqui, no caso, Clemente está falando que eles pegaram os primeiros convertidos e nomearam, depois de testá-los, né, provar que realmente serviam para o cargo, eles levantaram desses primeiros convertidos os bispos e diáconos, né, que diz aqui, os bispos e diáconos dos futuros crentes, dos futuros fiéis. Então eles levantaram a liderança, né, da igreja para estar dando continuidade no trabalho. Então eles não fizeram a função de bispos, né? Embora a Bíblia em alguma situação possa chamar apóstolo, bispo, de presbítero, porque é uma forma de liderança, é a forma de dizer de um líder, né? Um bispo, um presbítero é um líder. Mas os apóstolos tiveram uma função especial, eles tiveram uma função diferenciada. Os apóstolos, Clemente de Roma está falando de uma forma geral, o que era a função apostólica. A função apostólica não era ser bispo de uma cidade. A função apostólica, ele que está em Roma, ele que faz parte da igreja de Roma, ele diz que eles pregaram no interior das cidades, nomearam os primeiros convertidos, bispos e diáconos dos futuros fiéis. Então os apóstolos não foram bispos nas igrejas, eles não eram bispos locais, eles não eram bispos regionais. O trabalho apostólico era pregar o evangelho, era pregar a palavra de Deus. E isso o próprio Pedro fala de si mesmo em Atos 15, verso 7, que ele foi chamado para pregar o evangelho. Essa era a função